Boa tarde a todos, a todas. Nós iniciamos a semana passada um estudo sobre Nossa Senhora nos Evangelhos e vamos continuar hoje essa reflexão. Peçamos por intercessão de Santa Rita e de Nossa Senhora da Conceição Aparecida que abra o nosso entendimento para que possamos compreender com maior facilidade a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que sejamos servos da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana passada, partindo de Mateus capítulo 1, de 1 a 17, nós refletimos o que significa ascendência e o que significa descendência. E a descendência é importante porque hoje a herança, os bens, também as dívidas, que ficam do morto, fica para quem tem o seu nome. Por isso, então, nós temos aí inventário, essas coisas todas. No tempo em que foi escrito a Bíblia, nós temos a lei do levirato. Então, o levirato, capítulo 25, inclusive ele está aqui, 25:5, diz assim: quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a mulher do morto não sairá para casar-se com um estranho à família. Seu cunhado virá até ela e a tomará, cumprindo seu dever de cunhado, gerando um filho, e este filho é considerado filho do irmão que faleceu. Dessa maneira, eles garantiam que os bens daquela família continuassem com a família. Então, veja que, na realidade, a lei do levirato é pensando mais na estabilidade patrimonial da família do que propriamente pensando em dar um filho para aquela viúva. Temos aí muitos debates, se isso é justo, não é justo. O fato é que era desta maneira. Isto é importante porque os descendentes desta união, mesmo não sendo filho gerado por determinada pessoa, esse descendente é considerado filho legal, ou seja, um filho adotado. E nós vimos então que na genealogia de Jesus, nós temos 4 mulheres: Tamar, Rap, Ruth, Betsabeia, e uma quinta que é Nossa Senhora. Nós refletimos as outras mulheres e deixamos 2 em suspense. Ruth, que eu pedi que fosse lido por cada uma, e Nossa Senhora. O que é que nós temos no livro de Ruth? Temos como personagem Elimelech, que significa meu Deus é rei. Temos Noemi, que significa meu deleite. Depois Noemi vai assumir o nome de Mara, para dizer minha amargura. Malom, que significa enfermidade. Kelionen, que significa desfalecimento.
Ora, por que eu estou dando esses nomes? Pelo nome de Mahlon e Quelione, que eram os que se casaram com Orfa e com Ruth, eles têm um nome com significado adequado ao destino deles. Enfermidade e desfalecimento, os dois morreram. Então eu já quero antecipar para vocês que o livro de Ruth é uma novela belíssima. Veja, novela como nós entendemos novela hoje. O problema nunca é a novela, mas é a mensagem que a novela transmite. Ora, essa mensagem ela é muito interessante. Por quê? Porque quando morre Mahlon e Quelione, também morreu Elimelech. Essas três mulheres estão, desculpe a expressão, ao Deus dará. Mas é importante compreender isto. Orfa significa que deu as costas, foi embora, mas sem nenhum julgamento, é só para dizer que ela saiu de cena, assinou um contrato muito curto dentro da novela. Saiu de cena e pronto. Então, o que aconteceu com ela? Ela foi. Mas Ruth, ela que não é da religião judaica, ela diz, não, se eu me casei com aquele homem e ele era judeu, então eu mantenho a religião daquele que foi o meu esposo. E assim ela fará de tudo possível para ir junto com Noemi. Noemi diz, bom, não me resta mais nada nessa terra estranha, vou voltar para minha terra natal, vou voltar para Belém. Ora, Ruth decide voltar com Noemi, e aí vai conhecer Boaz. Boaz é um nome incerto, não tem um significado especial, mas o nome dele vai estar esculpido no templo de Salomão, em uma das duas colunas, o que significa que Boaz foi reconhecido como alguém muito importante para a história de Davi e Salomão. E de fato será mesmo. Porque se você pegar na genealogia de Mateus, vamos pegar a genealogia de Mateus novamente. Lá está assim. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Jobede de Ruth. Jobede gerou Jessé. Jessé gerou rei Davi. Ora, Boaz é avô de Davi. E Salomão, então, vai querer fazer uma homenagem aos seus antepassados e vai colocar no templo que ele vai mandar construir o nome de Boaz. Ora, como é que essas duas mulheres, Ruth e Noemi, vão viver? Elas vão para Belém e lá elas vão respigar. O livro do Deuteronômio é quem explica o que é respigar. No capítulo 24, versículo de 19 a 22, diz assim: quando estiveres ceifando a colheita em teu campo, esqueceres um feixe, não volte para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Quando sacudires os frutos da tua oliveira, não repasse os ramos,
o resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quando vindimares a tua vinha, não voltes a rebuscá-la. O resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Recorda que foste escravos na terra do Egito. É por isso que eu te ordeno agir deste modo. Então, respigar significa, eu estou aí no Deuteronômio 24, aí dos versículos 19 a 22. Ora, é uma lei assim chamada social. É uma lei que diz, olha, se esquecer um feixe de trigo, não volta para buscar. Para que alguém necessitado e que não tenha terra para lavrar, possa pegar. Você vai chacoalhar as azeitonas. O que não cair, deixa, para eles pegarem depois. Você vai vindimar as suas videiras, a vinha, tirar os cachos. Esqueceu de algum? Deixa lá. Ah, mas como é que se pode esquecer um cacho de uva, não é? Aqui na casa paroquial tem uma jabuticabeira. Cada vez que você pega uma jabuticaba, quando você volta, depois você fala, como é que eu não vi essa? É aí que está. Sempre é assim, a gente não consegue colher tudo. Sempre sobra alguma coisa. Isso é do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eles têm que ter o que comer. Então veja que a Bíblia sempre vai lembrar dos pobres. O que acontece com Noemi? No capítulo 1, versículo 8. Ela abre mão da lei do levirato em favor da juventude das suas noras. Noemi vai dizer para as duas, olha, vocês voltem para casa, porque eu já tenho idade. Os únicos 2 filhos que eu tinha morreram. E ainda que eu pudesse engravidar, levaria muito tempo para essa criança se tornar adulto para tomar vocês em casamento. Então eu não quero empatá-las. Vocês voltem para a casa dos seus pais e aí arrume um casamento lá. Mas Ruth vai dizer, não, esta é a lei de Deus, então eu quero segui-la. Muito bem. Ela é estrangeira. Aí o que isso tem a ver? Tudo a ver. Por quê? Porque para os judeus, e judeu não é raça, raça é israelita, judeu é religião. Você pode ser brasileiro e ser judeu, judia. Você pode ser paulista e ser judeu, judia. Não tem nada a ver o local de nascimento com a religião. Como também eu posso ser brasileiro e sou cristão. O fulano é católico, é italiano e é cristão. Então, uma coisa é a nacionalidade, outra é a religião que segue. Ela sendo estrangeira, servidora de outros deuses, ela não será considerada do grupo. Portanto, o estrangeiro, ele não é discriminado no trato social, mas ele não é considerado pertencente à família. O que acontece? Ela é uma estrangeira. E é muito interessante observar que foi invertido a ordem da Bíblia. E nesse sentido, então, graças a Ruth, eles vão retomar a questão que a Bíblia nos manda.
Gênesis 2, 24, diz assim: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá às suas esposas, e já não serão dois, mas uma só carne. Ora, no caso da Ruth e da Orfa, elas deixaram o pai e a mãe e foram morar com os maridos. Não o contrário. Por quê? Porque elas não eram judias. Então isso é muito importante. De qualquer maneira, o que nós percebemos algo muito importante, que na medida em que vão para Belém, é nesta medida que eles vão recuperar a descendência do povo de Deus. Vai recuperar, então, tudo aquilo que nós temos na genealogia de Jesus. E é bastante interessante observar que Ruth acaba se casando com Boaz, que pertence à parentela de Noemi, e a partir daí está garantido, então, a lei do levirato. Muito bem, daí terá um filho chamado Obed, que significa servo de Deus. E é assim que nós temos, então, todos esses nomes na genealogia de Jesus. Vamos ver a pergunta. Qual é? 5 mulheres, Mateus indica para o Pentateuco? Olha, sinceramente não. Por quê? Porque na realidade o Pentateuco é um debate, se ele é 5 ou Exateuco, 6 livros. De qualquer forma, essas 5 mulheres vão demonstrar algo importante. É o Moro João Santiago que está perguntando. Essas 5 mulheres vão mostrar algo muito importante. Por quê? Porque para os judeus, a linhagem, a genealogia, a ascendência ou a descendência é que vai garantir a pureza. Ninguém que não fosse judeu poderia garantir a pureza de toda essa linhagem desde Abraão. E eles não vão aceitar de Jesus ser o Messias. Um dos motivos é este, porque como ele pode ser puro vindo da Galileia? Já no Evangelho de São João, vão dizer, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Aí é que está. Então o que acontece? São Mateus ironicamente diz, olha, é de pureza que nós estamos falando? Se é de pureza, então eu vou contar por meio dessas mulheres a história desse povo, do teu povo. Teu não viu, Moro? Teu não teu, mas do povo que está sendo falado ali. Porque cada uma dessas mulheres salvaram a lei de Deus, ainda que por meios meio duvidosos, porque os homens chamados puros não aceitaram de praticar o que a lei de Deus previa. O único puro realmente é Jesus, porque ele não vai ser por essa linhagem masculina. Aí é que está. Então, se existe alguém que tem todos os quesitos para ser o Messias, São Mateus está falando, é Jesus. Mas eu gostaria de agora entrar no livro de Tobias. Tobias é uma outra novela. E é importante nós compreendermos algumas coisas antes de falar do livro.
Primeira coisa, se você for procurar numa Bíblia hebraica, o livro de Tobias, você não tem. Se você for procurar na Bíblia João Ferreira de Almeida, ou qualquer outra Bíblia cristã não católica, você não tem esse livro. Ele é chamado deuterocanônico. O que significa isso? Deutero, segundo. Foi na segunda contagem. Ou se você quiser numa linguagem mais nossa, foi na repescagem dos livros que ele entrou. Mas por que foi assim? Porque a Bíblia hebraica, ela só admite os livros escritos em hebraico. Ora, nós tínhamos os livros escritos em hebraico, mas na medida em que os judeus, judeu é raça, judeu é religião, não é raça. Judeu é religião, não é raça. Na medida que eles foram se espalhando pelo mundo, eles encontraram como idioma falado grego. Então, alguns pensaram assim, por que eu vou escrever em hebraico para depois traduzir para o grego? Então, eu já escrevo em grego direto. Então, quanto mais próximo do tempo de Jesus, mais facilmente você vai encontrar textos escritos em grego. O caso é este, que nem no grego você encontra o livro de Tobias. Então, de onde é que inventaram esse livro? Aí é que está. Nós temos 2 pontos importantes que explica da onde vem o livro de Tobias. Primeiro ponto, os manuscritos de Qumran. Manuscritos de Qumran, no Mar Morto. Lá um belo dia um pastor foi atrás de uma ovelha e essa ovelha entrou numa caverna e ele quis buscar a ovelha e encontrou vários potes, vários ânforas, que a gente fala, com uma série de manuscritos ali escritos. Manuscrito tem que ser escrito. Manuscritos, né? Pergaminhos. E aí o que ele fez? Ele pegou esses pergaminhos e foi vender na loja de coisas usadas, coisas velhas. E aí alguém descobriu isto e percebeu que era muito antigo. E aí então foram pesquisar os arqueólogos e descobriram que eram manuscritos antes, alguns, de Jesus. Por exemplo, você tem trechos ali de Isaías, você tem trechos de Jeremias e assim por diante. Ora, um dos textos que estavam ali era de Tobias, mas escrito em aramaico. Aramaico não é hebraico. Aramaico é o idioma que Jesus falava. Quem traduziu esses pergaminhos do aramaico para o latim foi São Jerônimo. São Jerônimo que, por causa dele, nós temos o mês da Bíblia, setembro, porque 31 de setembro é dia de São Jerônimo. 30 ou 31, agora confere aqui, por favor, para mim. 31 de setembro, 30. São Jerônimo, viu? Então, dá uma olhadinha aí, você vai ver. 30 de setembro, não tem 31, né? 30 de setembro, São Jerônimo. Ora, por que esse texto
São Jerônimo incluiu na Bíblia assim chamada católica, por vários motivos. Um deles, para relembrar o livro de Jó. Ora, qual é a mentalidade? Infelizmente, é a mentalidade que percorre até hoje. Que eu fiz para Deus, para Ele me dar tanto sofrimento? Quantas vezes eu já ouvi isto? Padre, é justo, eu sou tudo certinho, eu vou na missa, eu faço todas as minhas obrigações religiosas, eu procuro viver o evangelho e não dá nada certo para mim. Fulano não está nem aí com religião, caçoa de Deus e dá tudo certo para ele. Ora, o livro de Jó e o livro de Tobias vai mostrar que aparentemente dá tudo errado, mas que Deus está, desde o primeiro momento, acompanhando aquela pessoa e buscando valorizar as iniciativas que ela faz e que são iniciativas importantes. Então você vai ter o livro de Jó, onde os amigos vão dizer para Jó: bom, se você está nessa penúria toda, sem saúde, sem dinheiro, sem família, algum pecado você cometeu, porque senão Deus não permitiria isso. Olha, para ter amigos assim é melhor não ter nada, nem inimigo nem amigo. No caso de Tobias, ele é quem diz qual o pecado que faz com que eu sofra tanto. Aí é que está. Então, Tobias nos ajuda a compreender e a responder essa questão. Tem uma outra questão aqui, vamos ver. Ruth 4,17. Obede mais, Mateus 1,5, temos de Obede. Não, isso é questão de tradução, viu? Porque na realidade, quando nós falamos Obede, não é bem o hebraico. O certo seria Rovet. Então, alguns vão colocar R, outros vão escrever com V, E e D. É uma questão de pronúncia. Não muda em nada, absolutamente em nada, viu? Não muda não. Eu não sei quem... Maurício, tá? Não muda absolutamente em nada isso. Agora, quem foi o pai de Tobias? Tobit. Mesmo cego, ele vai se manter justo. Bom, o que é que nós temos no capítulo 3 do Tobias? Sara, ela tem o Asmodeu. Quem é esse fulano? Pior dos demônios. Agora aqui nós precisamos fazer uma distinção. E aí é preciso pegar o dicionário bíblico, dicionário teológico ou dicionário de medicina. Tá bom? Um dos três. Se você for pegar no dicionário de língua portuguesa, você não vai encontrar distinção. Demônio vem de daimonia. Daimonia é, em português, doença. Ora, o que é um demônio? É aquele que, instalado no seu corpo, ele causa doença. E não é por causa do coronavírus que eu estou falando isso, não. Mas o coronavírus é um demônio que se instala no corpo e
nos traz doenças. Ele é invisível, mas você sente as consequências. Então, cada médico que cura uma doença, ele está expulsando o demônio. Não tem nada a ver com diabo, em grego, Satanás, em hebraico, capeta, em português. Satanás, diabo, capeta, esses aí, eles são forças contrárias a Deus. Demônio é consequência de enfermidades. Isso é muito importante, porque vai dar a impressão que esta Sara é uma viúva negra. Ela já matou 7 maridos. Alguém se lembra de uma passagem onde ele diz, vai chamar o teu marido? Ele diz, não tenho. Claro, já teve 7, o que está agora contigo não é o próprio. Se lembra disso? Olha, a mulher samaritana em encontro de Jesus. Jesus ocupando o lugar de Tobias e essa mulher ocupando o lugar de Sara. Ele veio para curar a Samaria de todos os demônios. Se lembra de Maria Madalena, que ele eliminou 7 demônios? Aí é que está. Ora, quem é que nós temos aí dentro desta novela? Rafael. Rafael vai curar os dois. Vai curar tanto Sara quanto Tobit. Mas por qual caminho? Né? Anjo do Senhor, anjo de Deus, nos textos antigos designa a aparência visível de Deus. Vamos pegar Gênesis 16, 7, para ver quem são os anjos. Gênesis 16, 7. E aqui está muito claro. 16, 7. Diz assim, outro dia me falaram, quando você for ler a Bíblia, você põe a mão na boca. Nesses tempos não pode. Mas essa Bíblia só eu quem uso, viu? Tá? Pode ter certeza disso. Então, 16, 7. Diz assim, o anjo do Senhor a encontrou perto de certa fonte no deserto, a fonte que está a caminho de Suri, lhe disse, Agar, e aí vai, anjo do Senhor. Ora, quando se fala de anjo, se fala do próprio Deus se comunicando com a pessoa. Anjo, ele é o chamado hoje carteiro, aquele que leva a mensagem de alguém para alguém. A mensagem de um lugar para o outro. Isto é o anjo. Agora, eu sempre faço uma pergunta. Anjo existe mesmo? Já fiz explicações aqui da igreja. E esse é um ponto que eu debato muito quando a gente tem a oportunidade de dar algum curso. Se você disser para mim, existe, eu vou dizer, me prova. Se você falar, não existe, eu vou dizer, prova que não existe. Quando você tem um anjo, é um recurso literário. É uma figura colocada por quem escreveu para te dizer, aqui eu não tenho como provar. Ou você crê ou não crê.
Se você não acreditar, você não tem como provar que é tudo mentira. Isso aqui que está escrito. Se você acreditar, você não vai ter como provar que é tudo verdade o que está escrito. Ou você crê, ou você não crê. Por que eu estou falando de anjo? Porque nós estamos vendo anjo visitando São José, anjo visitando Nossa Senhora. Então é importante nós percebermos que o anjo é aquele que traz a mensagem de Deus. Portanto, os anjos são criaturas de Deus inferiores a ele, membros da sua corte, chamados filhos de Deus. Se pegar o livro de Jó, ou o Salmo 29, Jó, capítulo 1, 6. Quando os filhos de Deus, Jó 1, 6, estavam em audiência com Deus, também Satanás entrou na fila. Aí é que está. Salmo 29, 1. Também, 29, 1. Também a mesma coisa. Então veja, os anjos, eles aparecem na Bíblia o tempo todo. Eu pedi para postar no Facebook e foi feito isso. Foi. Todo o conteúdo não, todo o roteiro de hoje. E aparece essas citações. Tá bem? Aparecem essas citações. Nós temos o nome de 3 anjos. Gabriel, ele é forte. Miguel, quem como El. Gabriel, El, Deus é forte. Miguel, quem como Deus. Rafael, Deus cura. Então, dentro desta novela, nós temos aí já o nome deste anjo e qual é a sua função. É de curar. A Neide pergunta, Deus não nos deu um anjo de guarda? Então, Neide, eu tenho liberdade para te responder, tá bom? Você percebe que nós temos aquela ideia sempre de propriedade privada? Este é só meu e de mais ninguém. Não é nesse sentido que nós temos o anjo da guarda. Mas é no que Jesus falou, não é? Seus anjos reclamarão diante do meu Pai. Portanto, ai de vós se escandalizar desses pequeninos. Em que sentido nós temos o anjo da guarda? No sentido que você tem, por exemplo, alguém que transmite boas coisas. Então, uma mensagem que alguém te transmite e que é para ajudar a construir, é Deus te transmitindo a mensagem por meio do anjo. Você tem alguém que de fato te leva a ter fé. Catequista, por exemplo, é um anjo da guarda, transmite a mensagem de Deus. Você tem um anjo bom na sua vida, quem é? Aquele que te acompanha e te ajuda nos momentos de dificuldade. Agora, ninguém pode provar isso, e com isso eu não estou dizendo que não existe, ninguém pode provar que o anjo seja um ser de asa, não é? Um ser assim, vestido com aquelas túnicas belíssimas. Isso ninguém pode provar. Nem que existe, nem que não existe. Eu, pessoalmente, o Pedro, antes de ser padre,
O padre, além de ser Pedro, eu creio nos anjos. Eu creio nos anjos. Né? Eu sempre digo que, aproveitando o dia de hoje, isto é público, eu contei isso lá, bem diante da Basílica de Santa Rita de Cássia. Eu digo que Santa Rita foi um grande anjo na minha vida em Roma. Por quê? Porque eu não tinha condição nenhuma de conseguir algum dinheiro que pudesse me manter. Porque as pessoas às vezes esquecem, mas padre também precisa tomar banho, então comprar sabonete. Padre também precisa de comer, comprar roupa, comprar caderno para a escola. E eu não tinha nem um centavo lá, só me era pago a minha manutenção, o quarto onde eu morava no Pio Brasileiro. E eu não sabia italiano. Então não tinha como rezar missa. Porque quando um padre celebra a missa, não um pároco, mas um padre que vem para celebrar a missa, a gente dá espórtula para o padre. Então não tinha como conseguir nenhum dinheiro. E aí então eu disse a Santa Rita, me ajuda Santa Rita, porque eu não sei o que fazer. E aí veio o reitor, o padre responsável pelo santuário, dizendo, escuta, por que você nunca foi no santuário ouvir confissões? Eu falei, porque eu não sei italiano. Ele falou, mas então você vai ouvir confissão dos portugueses. E foi assim, graças a Deus, que eu pude enfrentar o meu primeiro ano de Itália. Então veja, eu solicitei a Deus uma ajuda. E por meio do santuário de Santa Rita me veio a resposta. Não foi Deus que veio assim, dizendo, olha, eu ouvi tuas preces. Não! Alguém veio, eu creio, por intermédio de Deus. Isto para mim é uma prova, para mim, Pedro, é uma prova de que anjo existe. Agora, eu posso provar o que eu estou te dizendo? Não! Ou você crê ou não crê. Se não existe anjo, não existe o anjo do mal, o demônio. E dessa forma não faz sentido. Eu não disse que não existe, Maurício. Eu disse, se você diz que não existe, eu vou te dizer, prova. Se você diz existe, eu vou te dizer, prova. Porque também você vai ter que provar quem é o anjo do mal. Para muitos, anjo do mal não existe. Eu vou dizer, prova que não existe. Tratou de anjo é um recurso literário para falar de algo que você não pode provar. E eu tinha certeza que ia dar bastante conversa hoje. Por quê? Porque nós temos assim a ideia de anjo totalmente errada. Para uns, não existe mesmo. E isso é tudo conversa para boi dormir. Para outros, existe e nem pode ser falado. Não! Nós temos que tratar disso com naturalidade. Quer dizer, se vocês olharem no texto que eu enviei, tem alguns erros em português, eu estou vendo aqui, mas o importante são as citações. Então, não dá tempo de falar tudo. Mas o Asmoneu, você vai ter na 2 Samuel 24:16, Sabedoria 18:25, Apocalipse 9:11. Esse, questão dos demônios. Você também vai ter para os anjos, Jó 1:6, Salmo 29:1, Exército do Céu, 1 Reis 22:19, Neemias 9:6, Salmo 103, aí aqui está. Gabriel, ele é
Deus é forte. Miguel, quem é como Deus? Rafael, Deus cura. Portanto, não se trata de pessoas que se colocam no lugar de Deus, mas que estão a serviço de Deus. Olha no capítulo 4 do livro de Tobias. Tobit, pai de Tobias, diz para Tobias sempre ter prática no temor a Deus. Tobias vai à busca do dinheiro depositado do pai. E aí no capítulo 6, você tem fígado, coração queimado, para afugentar o Asmodeu. E aí, olha, eu vou te dizer, dá trabalho para buscar a literatura que explica o fígado e coração. Então eu vou te dizer até onde eu pude ir, viu? Até onde eu consegui ir. Porque é possível que tenha literatura e literatura sobre isso, mas o que eu pude ler sobre por que o fígado e o coração do peixe, porque são dois órgãos vitais, pontos vitais. E o cordeiro expiatório vai nos explicar bem. Qual é o cordeiro expiatório? Na festa das tendas, nós vamos celebrar daqui a pouco, que é o Pentecostes. Eles que participavam e celebravam a festa das tendas, tinham dois cordeiros. Eles sacrificavam para louvar a Deus. E o outro, eles escreviam todos os pecados no cordeiro. E com a fumaça, afugentava o cordeiro e ele ia para o deserto até morrer de sede, morrer de fome. É o chamado bode expiatório, que nós temos isso também na nossa linguagem. Você me tirou como bode expiatório, ou então sempre tem que ter um bode expiatório. Ou então eu vou dar uma de bode expiatório agora? Não. É porque nesse cordeiro se levava os pecados. E é interessante porque a gente diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que vai assumir essa imagem de Cordeiro? Jesus. Então veja, por que o Rafael vai dizer, você queima o fígado do coração e essa fumaça vai afugentar o Asmodeu, porque ele é o que está trazendo enfermidades. Então, na medida que eu afugento o que traz enfermidade, se vocês quiserem, eu não sei se alguém já acampou alguma vez, então, as duas que me ajudam aqui estão levantando a mão, dizendo, eu já. Não tem aquela espiral que você põe para fazer fumaça para espantar os mosquitos? Está aí. Você não usa mais o fígado e o coração, mas você usa a espiral. Claro que é um sentido figurado. Assim como essa fumaça, também de esterco. Também o esterco. A fumaça leva a afugentar pernilongo, mosquito, borrachudo, essas coisas nada toda. Então, também esses maus espíritos são afugentados, mas não um rito assim mágico. Veja bem, o mérito de Tobias é que ele ouviu a mensagem do Rafael, ouviu, portanto, a mensagem de Deus e seguiu.
Qual foi a mensagem que Deus lhe deu? Você não vai usar da primeira noite já para ter relação com a sua esposa, mas faça a oração por 3 dias. Então é muito interessante isso, não por causa da relação, não é a relação que é o pecado. Uma coisa é você ter desejo de uma pessoa, outra coisa é você querer viver em comunhão com uma pessoa. O desejo é algo muito, mas muito mesmo superficial, né? Por quê? Porque quem se atrai ao outro por desejo puramente, aos poucos vai perdendo o encanto. Enquanto que quem é atraído ou se atrai por amor, cada vez esse amor vai sendo mais aprofundado. Aí é que está. De tal maneira que o livro de Tobias nos ajuda a perceber o seguinte: se você mesmo no sofrimento, mesmo na adversidade, se você se mantiver fiel a Deus, acaba dando tudo certo. Então é o tipo da novela que no último capítulo, concretamente, né, dá tudo certo. Ficam felizes. Felizes para sempre. Felizes para sempre, com dinheiro, inclusive, amor e felicidade. Agora, algo nos chama atenção, porque o Rafael diz: somos 7 anjos, mas na Bíblia só aparece 3 nomes. Onde é que vai aparecer os anjos? Apocalipse 8:2. Apocalipse 8:2. Estão me ajudando aqui, que eu me empolgo. 8:2. E eu esqueço de anotar. Apocalipse 8:2. O que é que diz o Apocalipse 8:2? Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada. Diz assim: vi então 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe 7 trombetas. Outro anjo veio postar-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro. Depois você tem os 7 anjos munidos com 7 trombetas, e aí vai. Então veja que quando eu leio um trecho da Bíblia, qualquer trecho, eu preciso ver esse trecho dentro de todo o contexto. Muito bem, faltam 5 minutos para 5 horas. Não vai dar tempo, 7 minutos, mas não dá tempo assim mesmo. Não vai dar tempo de entrarmos, não é, na questão da anunciação do anjo para Maria. Mas, de qualquer maneira, nós já temos algumas coisas resolvidas. A primeira coisa resolvida, qual é? Está aí na genealogia. E para quem não participou, estou retomando. Todas as descendências vêm, não é? Eliúde gerou Eleazar, eu estou no Mateus 1. Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Então, eu quero começar a apresentar questão bíblica, não os dogmas da igreja. Os dogmas quem está apresentando é D. Pedro. Né? Os dogmas da igreja quem está apresentando é D. Pedro. Mas eu quero apresentar a base bíblica sobre a virgindade de Maria. Isto, creio que dá tempo, pelo menos, a gente começar e refletir. Porque a igreja diz que Maria é virgem e que foi gerado
Jesus por obra do Espírito Santo. Ora, não se trata de uma virgindade física. Isso não é problema, embora eu não estou contestando a virgindade física de Maria. O que eu quero dizer é assim, na primeira carta de São Paulo a Corinto, capítulo 15, ele diz, eu quero ler, porque senão nós não vamos entender. 1 Corinto 15, padre, esse texto não está aí. Não está porque eu pensei que ia dar mais assunto sobre o Tobias, mas veja bem, aqui diz assim, a questão da ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos, por ocasião de sua vinda. Vamos lá? Aqui diz, mas dirão alguns, como ressuscita os mortos, com que corpo volta o louco? O que semeia não readquire, capítulo 15, 35. Não readquire vida a não ser que morra. E o que semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simples trigo, qualquer outra espécie. Assim que Deus lhe dá o corpo. Nenhuma carne é igual. Há corpos, bom, vamos indo em frente. Isso. Eu quero aqui, 1 Corinto, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, e assim como trouxemos terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão também os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Eu estou na 1 Corinto 15, versículo 47 e 48. O que é que diz aí? Que você tem o homem terrestre e o homem celeste. Então vamos ver o homem terrestre. Aí você tem Gênesis, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo. Vamos lá. Dá tempo ainda. Muito bem. Aqui diz assim. Versículo 1, capítulo 1, versículo 27, não é? Deus disse, façamos, 26, o homem é a nossa imagem como semelhança, e que Deus domine sobre os peixes do mar, ave do céu. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Então, versículo 27. Dê uma olhada aqui comigo. Deus criou homem e mulher. Essa é a relação. Homem e mulher, diante de Deus, são iguais. Mas pega o Gênesis capítulo 2. Aí você vai ver, a partir do versículo 4b, que Deus cria a natureza, depois criou o homem, depois criou a mulher. Senhor Deus plantou, eu estou no capítulo 2, versículo 8 do Gênesis. Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelaram. O Senhor Deus fez crescer do solo uma espécie de árvores formosa, um rio que saía, não sei o quê. Então olha aqui comigo, Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 8. Como é que está? Deus criou o homem, a natureza e depois a mulher.
É muito interessante porque quem mandou escrever esse trecho foi o rei Salomão. Aqui. Olha a hierarquia. Capítulo 1, homem e mulher são iguais. Capítulo 2, homem, natureza e mulher. De tal maneira que o capítulo 2 diz que a mulher será uma auxiliar para o homem. O que é auxiliar? Eu vou te chamar a hora que eu precisar. Você fica no seu lugar. O que acontece no capítulo 3 do Gênesis? A serpente, que era da mais astuta de todas, disse para a mulher: é verdade que você não pode comer do fruto da videira? Ela diz: não podemos comer nem tocar. Ela falou: não é verdade. Deus sabe que quando você comer do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Olha que proposta, a mulher que está no último lugar, depois de todas as criaturas, ela está sendo proposta de ser como deuses. Só que a mulher, ela não é egoísta, então ela oferece para o homem também. Resultado, olha o desenho do Gênesis capítulo 3, versículo 4. Você tem Deus, deusinhos, natureza. E o sonho do ser humano é ser Deus. Olha como a gente fala para Deus. Como é que Deus não vê isso? Por que Deus permite o coronavírus? Por que só morre gente boa? Sempre a gente dando pitaco em Deus. Ora, o que propõe a anunciação do anjo? Nós vamos ver isso com calma. Olha a proposta. O anjo vem e diz: ô Maria, não tenhas medo. Como é que eu vou ser mãe se eu não conheço homem algum? Nunca tive relação. Ele diz: o Espírito do Senhor virá sobre ti. Por isso, o que vai nascer de você é filho de Deus. Olha o que acontece então. De Deus, ele se dirige a uma mulher que vai gerar um homem. Resgata o homem do pecado original. Resgata. O primeiro Adão nos levou aos interesses terrenos. O segundo Adão nos leva a pensar uma nova organização para o mundo. Então é belíssimo. Ora, se tivesse participação de homem aqui, seria Deus, novamente homem e mulher. Ia confirmar o pecado original. Por isso que Jesus é aquele que vem tirar o pecado original. Aí você tem duas propostas. Você quer ter uma relação social hierarquizada, homem, natureza e mulher, ou uma relação social onde homem e mulher são diferentes em gênero. Um é homem, outro é mulher, mas não em dignidade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que hoje já passou 4 minutos. Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenham todos uma boa noite. Que Deus nos ajude e para a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Agora sim, Agora sim. Não, pode ler o Lucas capítulo 2. Né? Pode ler, não tem... Não, desculpe, Lucas capítulo 1.
Pode ler inteiro, capítulo 2 também de São Lucas. Tá bem? Então vamos em frente. Nós vamos entrar na Anunciação e no Nascimento. Mas não vou falar de Jesus, vou falar de Nossa Senhora. Um abraço a todos, até lá.